Hoje você vai conhecer a inacreditável história de Elias, um homem tão magro e fraco que mal conseguia se manter de pé, mas que foi forçado a se casar com uma fazendeira rica, temida por todos e conhecida por não ter piedade de ninguém. O que parecia ser uma tragédia anunciada se transforma em algo que ninguém jamais imaginou. Essa história é sobre orgulho, redenção e o poder de um coração sincero capaz de mudar até quem jurava não amar mais. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora a história vai começar. Elias era o tipo de homem que quase passava despercebido. Magro a ponto de parecer transparente, com as roupas rasgadas e o olhar sempre baixo, vivia de pequenos favores no vilarejo. Em troca de um prato de comida, fazia qualquer trabalho, carregava sacos, limpava currais, consertava cercas. Mesmo assim, quase sempre dormia ao relento. Diziam que ele havia chegado de longe, sem família, sem passado e sem destino. As crianças zombavam dele nas ruas, chamando-o de Homem-Vento, e os adultos o evitavam, como se sua miséria fosse contagiosa. Elias, no entanto, não reclamava. Apenas agradecia o pouco que recebia e seguia em silêncio, com a cabeça baixa e o corpo trêmulo de fraqueza. Naquela mesma região, a alguns quilômetros dali, ficava a imponente fazenda Monte Verde, pertencente à Dona Estela. Uma mulher de presença marcante, alta, cabelos presos em um coque firme e um olhar que podia congelar até o sol. Herdara tudo do falecido marido, terras, gado, maquinário e também o respeito temeroso de todos ao redor. Era rica, mas solitária. Falava pouco, ria menos ainda. Acreditava que bondade era sinal de fraqueza e por isso mantinha uma muralha invisível entre ela e o mundo. Certo dia, o prefeito do vilarejo, um homem vaidoso e bajulador, decidiu resolver 2 problemas de uma vez. Estela andava reclamando que precisava de um ajudante fiel, alguém que pudesse cuidar das partes mais pesadas da fazenda. Ao mesmo tempo, Elias vivia sendo visto como um estorvo, um pedinte que não contribuía com nada. O prefeito, buscando agradar a fazendeira, teve uma ideia absurda: unir os 2 em casamento. Disse que seria para o bem da comunidade, uma forma de dar utilidade a Elias e companhia a Estela. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Uns riam, outros se espantavam. Aquele esqueleto com a fazendeira mais temida da região, cochichavam nas esquinas. Elias foi chamado à prefeitura sem entender nada. Lá, encontrou o prefeito sorridente, 2 capatazes e um padre. Você vai se casar com Dona Estela, disseram-lhe, como quem anuncia uma sentença. Elias tentou argumentar, mas sua voz mal saía. Estava fraco demais até para protestar. No dia seguinte, o vilarejo inteiro se reuniu em frente à capela. Estela chegou em seu carro preto, vestida com um traje simples, mas impecável. Elias foi trazido a pé, vestindo roupas emprestadas que pareciam ainda mais largas em seu corpo magro. O padre olhava de um para o outro com desconforto, enquanto as pessoas cochichavam, contendo risadas. Quando o sim de Estela ecoou, o silêncio se espalhou. Elias demorou alguns segundos, mas respondeu também, quase num sussurro. E assim, o casamento mais improvável da história daquela vila estava feito. Ao chegarem à fazenda, a primeira noite foi marcada por um silêncio denso. Estela levou-o até um quarto pequeno nos fundos da casa principal. Dentro, havia apenas uma cama, uma cadeira e uma janela estreita. Sobre a mesa, um prato com comida e uma garrafa d'água. Coma e descanse. Amanhã começa cedo, disse ela antes de fechar a porta. Elias olhou para o prato como quem vê um banquete. Comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último. Durante a madrugada, a lua entrou pela janela, iluminando o rosto dele. Pela primeira vez em muito tempo, Elias dormiu sob um teto. Lá fora, o vento batia nas árvores e o som dos grilos quebrava o silêncio.
Ele não sabia o que o destino estava preparando, mas dentro daquela casa fria e distante, algo estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, Stella o observou à distância, lavando o chão do curral. Havia algo diferente naquele homem. Mesmo fraco, trabalhava com empenho, sem reclamar. Quando tropeçou e caiu, levantou-se em silêncio e continuou. Stella franziu o senho, sem entender como alguém tão miserável ainda conseguia obedecer sem revolta. Nos dias que se seguiram, Elias aprendeu a se calar quando ela gritava e a agir quando ela mandava. O convívio era tenso, mas silencioso. Um respeitava a presença do outro, ainda que por obrigação. Porém, no fundo daquela relação imposta, uma semente, ainda invisível, começava a ser plantada. E seria justamente ela que, com o tempo, faria brotar algo que nenhum dos dois jamais acreditou ser possível. Os primeiros dias de Elias na fazenda foram duros. Ele acordava antes do sol nascer e só parava quando o corpo já não respondia. Mesmo sem forças, fazia questão de cumprir cada tarefa com dedicação. Cuidava dos animais, limpava o galinheiro, recolhia lenha e, quando sobrava tempo, ainda consertava o que via quebrado. Trabalhava em silêncio, com uma humildade que contrastava com a rigidez da fazendeira. Stella observava tudo de longe, muitas vezes da janela da sala, sem deixar transparecer qualquer emoção. Os empregados, acostumados a temer a patroa, cochichavam sobre aquele casamento estranho. Alguns diziam que Elias não passaria de uma semana ali. Outros apostavam que ela o expulsaria logo, mas, surpreendentemente, ele continuava. Mesmo fraco, mantinha-se firme, com uma expressão serena e um olhar cansado, mas determinado. Havia algo nele que ninguém entendia, uma calma que nem a dureza de Stella conseguia quebrar. Em uma manhã quente, Elias estava carregando sacos de ração quando o sol forte começou a turvar sua visão. Sentiu o chão girar, tentou se apoiar em um poste, mas o corpo cedeu. Caiu ali mesmo, no meio do terreiro. Quando acordou, estava em uma cama limpa, num dos quartos de hóspedes, e uma bandeja com sopa fumegante repousava sobre a mesa. Ao lado, um bilhete simples. Coma, e não ouse morrer. Ainda tenho serviço para te dar. Elias leu aquelas palavras com um pequeno sorriso. Sabia que, por trás do tom ríspido, havia algo diferente. Stella, mesmo sem admitir, havia cuidado dele. Quando ela entrou no quarto, mantendo o semblante firme, ele tentou se levantar, mas ela o impediu. Eu agradeço, dona Stella, respondeu ele com voz fraca, mas sincera. Ela desviou o olhar, como se não quisesse ouvir. Agradeça trabalhando quando tiver forças. Nos dias seguintes, Stella ordenou que ele ficasse de repouso, mas Elias, teimoso, começou a ajudar discretamente. Limpava os próprios lençóis, varria o chão, alimentava os cachorros da fazenda. Cada pequeno gesto chamava a atenção da fazendeira, que fingia não ver, mas no fundo observava com curiosidade crescente. Ela não estava acostumada àquela gentileza silenciosa. Certa tarde, enquanto ele tentava recolher baldes de leite, Stella se aproximou. Eu mandei você descansar. Está querendo morrer de novo? Perguntou, cruzando os braços. Elias abaixou a cabeça. Só não gosto de ficar sem fazer nada. Ela ficou em silêncio por um instante, analisando aquele homem magro, de pele queimada pelo sol que nunca reclamava. Você é teimoso. Aprendi que quem para é esquecido, respondeu ele com simplicidade. Aquela frase ficou na mente dela durante o resto do dia. Stella não entendia como alguém tão fraco podia carregar tamanha resistência dentro de si. Era como se o corpo dele fosse pequeno demais para a força que vinha de dentro. Pouco a pouco, a convivência se tornava menos fria. Stella passou a deixar o café pronto mais cedo, por acaso, no mesmo horário em que Elias acordava. Às vezes, quando chovia, mandava um dos empregados avisar para ele trabalhar no celeiro, longe do temporal. Nunca dizia que se importava, mas suas ações começavam a denunciá-la.
Elias, por sua vez, sentia algo estranho. Não era afeição, nem amor ainda. Era gratidão misturada com respeito. Percebia que sob toda aquela armadura de arrogância havia uma mulher cansada, ferida pelo passado. Quando a via andando pelos corredores da fazenda, com o rosto sério e os passos firmes, sentia uma vontade silenciosa de aliviar aquele peso que ela carregava. Uma noite, quando o gerador da fazenda apagou e o breu tomou conta da casa, Elias foi até o galpão para verificar o problema. Estela apareceu logo atrás, com uma lamparina na mão. O vento balançava a chama e o silêncio entre eles parecia mais forte do que qualquer palavra. "Deixe que eu resolvo", disse ele. O fio só se soltou. Ela observou enquanto ele trabalhava, as mãos firmes mesmo com o frio cortando o ar. Quando a luz voltou, ela o olhou de forma diferente. Pela primeira vez, havia respeito em seu olhar. Nos dias seguintes, Estela começou a permitir pequenas conversas. Perguntava sobre o trabalho, sobre o clima, às vezes até sobre o passado dele. Elias respondia com poucas palavras, mas sempre com gentileza. Aos poucos, a rigidez dela parecia se desfazer. Naquele ambiente de silêncio e poeira, uma mudança sutil começava a nascer. Não era amor ainda, mas algo estava crescendo. Algo que nem o orgulho de Estela, nem o medo de Elias seriam capazes de conter por muito tempo. O tempo foi passando e, junto com ele, Elias começou a mudar. O homem, que antes mal conseguia levantar um balde de água, agora já empurrava o carrinho de ração com firmeza. O rosto, antes abatido, ganhava cor, e os olhos, outrora apagados, começavam a brilhar de novo. A comida, o abrigo e a rotina na fazenda estavam devolvendo a ele algo que parecia perdido, a dignidade. Cada dia era uma vitória silenciosa. Elias trabalhava com afinco, mas agora havia algo diferente em seus gestos. Uma confiança discreta, quase imperceptível, que só quem já foi humilhado um dia entende. Estela observava tudo em silêncio, sem elogiar, mas também sem mais repreender. Aos poucos, deixava que ele tomasse pequenas decisões. O manejo do gado, o reparo nas cercas, a organização do celeiro. O olhar dela, que antes pesava sobre cada movimento de Elias, começou a se abrandar. E com isso, o clima na fazenda também mudou. Os empregados que antes zombavam do novo marido da patroa começaram a respeitá-lo. Já não o viam como um miserável, mas como alguém que fazia a roda girar. Certa manhã, um dos vaqueiros chegou aflito avisando que um bezerro havia se perdido no brejo. Elias correu sem esperar ordem. Entrou na lama até a cintura e, com esforço, puxou o animal de volta. Estava coberto de barro, mas sorria. Estela, ao vê-lo daquele jeito, não conteve um riso discreto, o primeiro em muito tempo. "Vai sujar a casa toda, Elias", disse, tentando parecer séria. "Melhor sujar a casa do que perder o bezerro, dona Estela", respondeu ele, limpando o rosto com o antebraço. Ela balançou a cabeça, fingindo reprovação, mas havia algo diferente no tom dela, uma leveza que ninguém ousava comentar. Com o passar dos dias, o convívio entre os dois se tornou mais natural. Elias já não a chamava de senhora o tempo todo, e às vezes ela o chamava apenas pelo nome, sem frieza. À noite, jantavam na mesma mesa, algo impensável no início. As conversas, que antes eram apenas sobre o trabalho, começaram a ganhar outro tom. Falavam sobre as plantações, o clima, os bichos e, pouco a pouco, sobre a vida. Numa dessas noites, Estela contou algo que ninguém sabia. O marido dela, falecido há anos, não fora o homem exemplar que todos imaginavam. Controlava tudo, inclusive ela. Dizia o que devia vestir, o que devia falar, até quem podia olhar em seus olhos. Quando ele morreu, deixou não apenas as terras, mas um peso enorme, o medo constante de ser enganada novamente. "Eu aprendi a desconfiar de todo mundo", disse ela, encarando o fogo da lareira.
E foi mais fácil ficar sozinha do que correr o risco de ser feita de tola outra vez. Elias ouviu em silêncio, respeitoso. Depois, respondeu com calma. Às vezes a gente se protege tanto que acaba se ferindo do mesmo jeito. Ela desviou o olhar, fingindo indiferença, mas aquela frase ficou presa na mente dela como uma semente prestes a brotar. Com o tempo, Estela começou a perceber que Elias não buscava nada além do que já tinha. Um canto, um prato de comida e o direito de ser útil. Não pedia dinheiro, não exigia reconhecimento, não se envaidecia com nada. A simplicidade dele era desarmante. Em certos momentos, ela se pegava observando o jeito como ele tratava os animais, com cuidado, com paciência, e percebia que aquele homem fraco e esquecido estava ensinando a todos, inclusive a ela, o que era verdadeiramente força. Os empregados também mudaram sua postura. Elias passou a ser o primeiro a chegar e o último a sair do trabalho. Quando alguém precisava de ajuda, ele estava lá. Aos poucos, ganhou respeito e sua palavra começou a valer. Alguns até pediam conselhos a ele, o que fez Estela se surpreender. "Você virou chefe sem eu mandar", comentou certa vez, meio séria, meio divertida. "Eu só trabalho, dona Estela. O resto vem com o tempo", respondeu ele com humildade. E foi assim, quase sem perceber, que os muros começaram a ruir. A fazenda, antes fria e silenciosa, voltou a ter movimento, vozes, risadas discretas. Estela se via diferente, mais leve, menos amarga. Elias, por sua vez, sentia-se parte de algo, talvez pela primeira vez na vida. O que começou como um acordo imposto começava a aparecer, aos poucos, um lar. Em uma tarde de vento, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, Estela o encontrou sentado no alpendre, observando o horizonte. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada. Ficaram assim por minutos, em silêncio, apenas ouvindo o som das cigarras. "É bonito aqui", disse Elias finalmente. "Sempre foi", respondeu ela. "Eu é que tinha esquecido de olhar." E naquele instante simples, algo mudou entre eles. Não foi um gesto nem uma palavra de afeto, mas a certeza de que a solidão que os acompanhava há tanto tempo começava a se desfazer. E sem perceber, Elias e Estela deram o primeiro passo em direção a um sentimento que nenhum dos dois imaginava merecer. O clima tranquilo que havia se instalado na fazenda começou a mudar quando um homem desconhecido chegou ao vilarejo. Ninguém sabia ao certo de onde viera, mas sua presença logo chamou atenção. Era alto, de roupas caras e sorriso fácil, mas com um olhar que inspirava desconfiança. Apresentou-se como Raul e logo começou a espalhar boatos. Dizia ser parente distante do falecido marido de Estela e que possuía direitos sobre parte das terras da fazenda Monte Verde. No começo, Estela ignorou. Estava acostumada a oportunistas que tentavam se aproveitar de sua posição. Mas quando ele apareceu pessoalmente à porta da fazenda, trazendo papéis e um tom de arrogância estudada, o sangue dela gelou. "Boa tarde, prima", disse ele com um sorriso fingido. "Soube que continua tomando conta do que também me pertence. Vim apenas pelo que é meu." Estela manteve a postura firme, embora por dentro sentisse a velha sensação de impotência voltar. "O que é seu aqui, Sr. Raul? É só o caminho de volta", respondeu ela, tentando encerrar o assunto. Mas o homem riu. "Os documentos dizem outra coisa, e eu não costumo ir embora de mãos vazias." Elias, que acompanhava a conversa de longe, percebeu o desconforto dela. Não disse nada naquele momento, mas a desconfiança ficou acesa. Nos dias seguintes, Raul começou a rondar o vilarejo, conversando com advogados, funcionários e até antigos empregados da fazenda. A tensão cresceu. Estela tentava manter o controle, mas a preocupação estava estampada no rosto. Certa noite, Elias a encontrou sentada sozinha na varanda, segurando uma taça de vinho. "Ele não vai parar, Elias", disse ela,
com a voz embargada. Se for verdade o que ele diz, posso perder tudo. E o pior, posso perder o que construí depois que ele se foi. Elias se aproximou, firme. Não é papel nem ameaça que tira o que é de quem trabalha. Se ele quer luta, vai ter. Estela o olhou surpresa. Nunca o ouvira falar com tanta certeza. Havia algo novo em sua voz, uma força que antes parecia adormecida. Nos dias seguintes, Raul voltou à fazenda, dessa vez acompanhado de 2 homens. Disse que tinha ordens judiciais, mas Elias interceptou o grupo no portão. A dona não vai te receber, avisou com calma. E se quer conversar, que seja com respeito. Raul zombou. E quem é você para me impedir? Um mendigo que ela tirou da rua? Elias manteve o olhar firme. Sou o homem que ela escolheu para estar aqui. E isso basta. A tensão quase virou confronto. Os capangas deram um passo à frente, mas recuaram quando Elias pegou a enxada que estava encostada no portão. Não levantou como arma, mas o gesto foi suficiente para mostrar que ele não recuaria. Raul, percebendo que não teria vantagem, decidiu ir embora, mas não sem deixar um aviso. Isso ainda não acabou. Quando Elias voltou à casa, Estela o esperava. Por que se meteu nisso? Perguntou, tentando disfarçar o tom de preocupação. Porque essa fazenda é sua, e minha também agora. A gente trabalha junto, lembra? Respondeu ele com simplicidade. A frase a pegou de surpresa. Pela primeira vez, ela o viu não como empregado, nem como aquele homem desnutrido que um dia chegou à sua porta, mas como alguém disposto a defendê-la sem pedir nada em troca. Nos dias seguintes, Elias passou a reforçar cercas, revisar trancas e organizar os empregados para garantir que ninguém estranho entrasse. Estela observava cada gesto, sentindo um misto de admiração e culpa. Nunca havia tido alguém que a protegesse daquele jeito. Sem interesse, sem pedir recompensa. O cuidado dele ia além do físico. Era uma lealdade silenciosa que a desconcertava. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos campos, ela finalmente quebrou o silêncio. Você devia ter medo, Elias. Raul é perigoso. Medo eu já tive a vida toda, dona Estela. Agora só tenho vontade de não perder o que a gente construiu. Ela parou, encarando-o com seriedade. A gente? Elias apenas assentiu. A senhora pode fingir que não, mas essa fazenda só está viva porque a gente faz ela respirar junto. Aquelas palavras mexeram com algo dentro dela. Por um instante, o orgulho cedeu lugar a um sentimento que ela não sabia nomear. Pela primeira vez, Estela se permitiu enxergar Elias não como servo, mas como igual. Naquela noite, ela foi até o quarto dele, bateu na porta, sem saber exatamente o que dizer. Obrigada, murmurou, pelo que fez hoje. Elias se levantou devagar, surpreso. Eu só fiz o que qualquer homem de bem faria. Ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, sorriu sem máscara. Nem todo homem de bem tem coragem de enfrentar o medo dos outros. Enquanto ela saía, Elias percebeu que algo tinha mudado entre eles. Aquele gesto simples, o agradecimento, o sorriso, era o início de uma nova forma de ligação. Raul ainda representava uma ameaça, mas sem saber, havia sido o responsável por acender algo maior. Agora, não era mais apenas Elias tentando sobreviver na fazenda. Era ele e Estela, lado a lado, enfrentando um inimigo comum. E, sem perceber, o amor começava a nascer entre o medo e a coragem. Os dias seguintes foram tomados por um clima de tensão. Raul voltava constantemente ao vilarejo, espalhando mentiras e tentando convencer todos de que era o verdadeiro herdeiro das terras. Dizia que Estela tinha falsificado documentos, que Elias era apenas um cúmplice interessado e que em breve a justiça colocaria tudo em seu devido lugar. O povo, que sempre viveu de boatos, começou a se dividir. Alguns ainda acreditavam na fazendeira, mas outros davam ouvidos às palavras venenosas do forasteiro. Estela fingia firmeza,
Mas Elias percebia o medo por trás de seu olhar. À noite, ela mal dormia, e o som de passos no terreiro a fazia despertar sobressaltada. Ele começou a cuidar da segurança da fazenda por conta própria, revisava trancas, rondava os arredores e mantinha os empregados em alerta. Havia uma determinação em seus gestos que ninguém jamais havia visto. Certo dia, enquanto organizava o velho depósito, Elias encontrou uma caixa de madeira coberta por panos. Dentro dela havia documentos antigos, cartas e registros da época em que o marido de Estela ainda vivia. Folheou com cuidado e algo chamou sua atenção. O nome de Raul aparecia em uma carta antiga, assinada pelo próprio falecido. Nela, o homem deixava claro que Raul havia tentado extorquí-lo no passado, vendendo informações falsas sobre as terras. O documento era a prova de que o visitante era, na verdade, um golpista. Elias levou a carta até Estela. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, os olhos marejados. "Eu devia ter imaginado", murmurou. "Esse homem sempre rodeou o nosso nome feito urubu." Elias segurou a mão dela com firmeza. "Agora a gente tem prova, e não vai deixar ele destruir o que você construiu." Ela o olhou surpresa, não apenas pelas palavras, mas pelo agente. Percebeu que já não estava sozinha naquela luta. Raul, ao descobrir que haviam encontrado os papéis, partiu para a ameaça direta. Uma noite, enquanto Elias voltava do estábulo, foi surpreendido por 2 homens armados que o cercaram. Um deles o empurrou contra a parede do galpão. "O patrão mandou um recado", disse o homem, com voz áspera. "Ou entrega o que achou, ou acaba enterrado junto com esses bois." Elias, mesmo tremendo, manteve o olhar firme. "Diga ao seu patrão que a verdade não se apaga com medo." O golpe veio rápido, um soco violento que o fez cair. Mas Elias se levantou com o rosto ensanguentado e segurou a enxada que estava ao lado. Os homens recuaram. O brilho nos olhos dele era o de quem não fugiria. E diante daquela coragem, recuaram, prometendo que voltariam. Quando Estela o encontrou ferido, correu em sua direção, desesperada. "Meu Deus, o que fizeram com você?" Elias tentou disfarçar, mas ela o abraçou. Algo que nunca havia feito antes. "Você podia ter morrido, Elias. Eu só não podia deixar que te machucassem." As palavras saíram simples, mas carregadas de emoção. Estela o olhou fixamente e, sem pensar, tocou o rosto dele com delicadeza. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer discurso. Ali, naquele instante, o que era respeito começou a se transformar em amor. Nos dias seguintes, Raul tentou novas chantagens, mas Elias, com o apoio dos moradores do vilarejo, começou a agir. Procurou o padre, o tabelião, e reuniu testemunhos que desmascaravam o impostor. A comunidade, antes dividida, passou a enxergar Elias como um exemplo de coragem e honestidade. "O homem que chegou com nada e agora protege todos nós", diziam. A fama dele se espalhou e até os mais céticos começaram a respeitá-lo. Com Raul enfraquecido e o nome da fazenda limpo, Estela sentiu o peso que carregava começar a se dissipar. Pela primeira vez, andava pelos campos sem medo, com um leve sorriso no rosto. Elias continuava trabalhando com o mesmo empenho, mas agora havia algo diferente entre eles. Às vezes, ela o observava de longe, admirando o homem que um dia entrou em sua vida como um fardo e que agora era sua fortaleza. Em uma tarde dourada, enquanto o sol se punha, Estela se aproximou dele no campo. "Você mudou tudo aqui, Elias", disse com voz suave. Ele sorriu. "A senhora que mudou. Eu só plantei o que já existia." Ela deu um passo à frente sem desviar o olhar. "Então fica", murmurou. "Não como empregado, como parte disso tudo." Elias hesitou por um instante, mas o olhar dela dizia tudo. E naquele momento, sem palavras grandiosas, os dois se entenderam. A fazenda Monte Verde prosperou nos meses seguintes.
As plantações floresciam, os animais se multiplicavam e a harmonia reinava. O povo passou a dizer que aquele lugar era abençoado, porque nas terras que antes foram regadas por desconfiança e dor, agora cresciam amor e esperança. E no centro de tudo, Elias, o homem que chegou desnutrido e sem nome, havia se tornado o coração que mantinha tudo vivo. O vilarejo parecia viver em um fio de tensão prestes a arrebentar. Raul, humilhado e expulso da fazenda após ter suas mentiras desmascaradas, desapareceu por algumas semanas. Mas o silêncio dele era o tipo de calma que antecede uma tempestade. Estela tentava seguir em frente, reconstruindo a rotina e mantendo o trabalho, mas Elias sentia que algo sombrio se aproximava. À noite, os cachorros latiam sem motivo aparente. Sombras se moviam nos limites da propriedade. E até os empregados começaram a dormir com medo. Numa madrugada abafada, o barulho de cascos cortou o silêncio. Elias, que dormia em um pequeno quarto nos fundos, foi o primeiro a ouvir. Ao sair com a lamparina, viu 3 cavaleiros atravessando o portão principal. O coração acelerou. Reconheceu Raul com o rosto deformado pela raiva, empunhando uma arma. Atrás dele, 2 capangas carregavam tochas e espingardas. O cheiro de pólvora invadiu o ar antes mesmo que o primeiro tiro ecoasse. Estela correu até a varanda em pânico. "Raul, o que pensa que está fazendo?" Ele gargalhou, a voz cheia de ódio. "Vim pegar o que é meu, mulher. Essa terra e o preço da humilhação que me fez passar." Elias saiu à frente dela, firme, segurando uma foice. "Você não vai tocar nela", disse, encarando o invasor. Raul cuspiu no chão. "E quem vai me impedir? Um miserável que cheguei a ter pena de ver vivo." Os disparos começaram. O som ensurdecedor ecoou pelos campos. Os empregados se esconderam. Gritos se misturaram aos mugidos do gado assustado. Elias empurrou Estela para dentro, protegendo-a com o próprio corpo enquanto os tiros atravessavam as janelas. O vidro se estilhaçou e o cheiro de fumaça se espalhou. Raul e seus homens avançaram, mas Elias, com uma coragem que desafiava o impossível, saiu novamente. Correu até o estábulo, pegou um pedaço de madeira e enfrentou os invasores. Um dos capangas atirou e o impacto o fez cair de joelhos. O sangue escorreu por sua camisa, mas ele se levantou. Um segundo tiro o atingiu no braço e ainda assim ele avançou. Gritou, movido por algo maior que a dor, e golpeou o capanga, derrubando-o. A luta se tornou desesperada. Gritos, fogo, caos. Estela, apavorada, correu até ele. "Elias, pare! Você vai morrer!" Ele olhou para ela ofegante. "Eu prometi que ninguém ia te ferir, nem que custasse minha vida." Raul, furioso, ergueu a arma e apontou diretamente para a cabeça de Elias. "Então morre como o herói que nunca foi." Mas, antes do disparo, Estela se interpôs gritando, "Não!" E o som do tiro ecoou no céu. O projétil passou raspando, atingindo o portão atrás dela. Elias aproveitou o instante e partiu para cima de Raul. Os dois caíram no chão, rolando na lama, lutando com todas as forças. Elias, mesmo ferido, conseguiu arrancar a arma das mãos do inimigo. Raul, desesperado, recuou, mas já era tarde. Os empregados, alertados pelos barulhos, cercaram o vilão. O povo do vilarejo chegou logo depois, guiado pela luz das tochas e pelo caos. Ninguém mais acreditava em Raul. Um dos homens tomou a palavra. "Esse aí enganou todo mundo, tentou roubar, tentou matar." E sob o olhar de todos, Raul foi amarrado e arrastado dali, humilhado, cuspido e condenado pelo próprio povo que tentara manipular. Enquanto o vilão era levado, Elias desabou. O corpo dele já não aguentava. O sangue marcava o chão da varanda, e Estela caiu de joelhos ao seu lado. "Não, não faz isso comigo, Elias." Chorava, pressionando o ferimento. "Você não pode me deixar agora." Ele tentou sorrir, a voz fraca. "Parece que finalmente te fiz sorrir de verdade." "Cala a boca!"
Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Você não vai morrer, ouviu? Você não vai me deixar sozinha. Os empregados correram por ajuda, improvisando curativos e trazendo o médico do vilarejo. Estela não saiu do lado dele um segundo sequer. Durante a noite, rezou em silêncio, as mãos trêmulas segurando a dele. Pela primeira vez, não havia orgulho, nem frieza, só amor, puro e desesperado. Quando o médico terminou o atendimento, olhou para ela e disse: Ele lutou mais do que qualquer homem que eu já vi. Se sobreviver, é porque o amor segurou ele aqui. Estela enxugou as lágrimas e sussurrou com a voz embargada: Então ele vai viver, porque eu não vou deixar de amar. O amanhecer trouxe calma. Raul havia sido entregue à polícia, a fazenda voltava a respirar, mas Estela permanecia ao lado de Elias, velando cada respiração. O orgulho que a sustentou a vida inteira se dissolvera em um simples gesto, o de segurar a mão daquele homem que, sem ter nada, lhe deu tudo. E quando ele abriu os olhos, fraco, mas vivo, Estela sorriu pela primeira vez sem máscaras. Você venceu, Elias, murmurou, e me ensinou a viver também. Ele apenas fechou os olhos de novo, exausto, mas com a certeza de que, enfim, ela o amava. As semanas que se seguiram foram lentas e cheias de silêncio. Elias permanecia em repouso, o corpo coberto de curativos, a respiração ainda pesada, mas viva. Estela, que antes mal conseguia demonstrar afeto, agora não saía de perto dele. Cuidava das feridas, preparava sopas e passava as noites em claro, observando-o dormir. Às vezes, enquanto trocava as faixas de gaze, ele abria os olhos e sorria fraco. Está cuidando de mim como uma enfermeira, dizia, tentando disfarçar a dor com humor. Ela desviava o olhar emocionada. Estou cuidando de quem me salvou. Aos poucos, Elias recuperava as forças. O homem que antes parecia um vulto, magro, frágil e curvado, agora ganhava novamente cor e firmeza. Caminhava com mais segurança, ajudava nas tarefas leves e fazia questão de agradecer a cada um dos empregados que havia ficado na fazenda durante o caos. Estela observava tudo com uma mistura de orgulho e ternura. Percebia que o respeito que Elias conquistara não vinha da força, mas da dignidade com que enfrentava a vida. O vilarejo inteiro comentava: aquele que chegou desnutrido e humilhado virou o herói da fazenda. Alguns até levavam presentes: frutas, pães, flores. A história de Elias e Estela correu pelas redondezas como uma lenda viva, a do homem simples que enfrentou a maldade e ganhou o coração da mulher mais temida do sertão. Um mês depois, a fazenda Monte Verde parecia renascida. O campo florescia, os animais se reproduziam e o trabalho fluía com harmonia. Elias caminhava pelos currais ao lado de Estela, agora sem o peso da formalidade que antes existia entre eles. Conversavam como iguais. Ele fazia observações sobre o manejo do gado. Ela ria das ideias simples, mas eficazes que ele trazia. Pela primeira vez, o som da risada dela ecoava leve, como se o vento também sorrisse. Numa tarde, enquanto o sol dourava o horizonte, Estela chamou Elias até o jardim. Ele chegou ainda com a roupa de trabalho, o chapéu sujo de terra e o olhar sereno. Sabe, Elias, começou ela com a voz firme, passei anos acreditando que precisava ser temida para ser respeitada. Ele a fitou, atento, e hoje descobri que o respeito nasce do amor, da verdade, e você me ensinou isso, sem nunca levantar a voz. Elias sorriu de leve. A senhora aprendeu sozinha. Eu só fiquei por perto para lembrar que o coração também precisa de espaço para respirar. Ela deu um passo à frente e segurou as mãos dele. Então, não vá embora nunca mais. Ele não respondeu. Apenas retribuiu o gesto, os olhos brilhando sob a luz do entardecer. Naquele mesmo fim de tarde, os empregados reuniram-se no terreiro. O capataz, que um dia zombou de Elias, ergueu a voz.
Hoje, essa fazenda não é só da dona Estela. É do casal que nos mostrou o que é lutar junto. O coro de aplausos se espalhou e Elias, envergonhado, abaixou a cabeça. Estela o olhou com orgulho. Viu só? O homem mais respeitado do vilarejo. Ele riu, tímido. Quem diria, hein? O desnutrido que ninguém queria ver por perto. Ela apertou a mão dele. Agora é o homem que todos gostariam de ser. Com o tempo, os dois oficializaram a união. Não houve luxo nem convidados ilustres. Apenas amigos, trabalhadores e as flores do campo que cercavam o altar improvisado sob uma mangueira antiga. O padre, com voz simples, abençoou o casal. Estela usava um vestido leve e Elias uma roupa limpa, mas modesta. Quando trocaram os votos, o silêncio foi absoluto. Todos sentiam que presenciavam algo raro, o amor nascendo das cinzas do orgulho e da dor. Depois do casamento, a fazenda Monte Verde se transformou num símbolo. Gente de longe vinha pedir conselhos, ajuda ou apenas para ver o casal que venceu a desgraça. Estela começou a abrir as portas para famílias carentes, oferecendo abrigo e trabalho. Elias, por sua vez, criou um pequeno espaço nos fundos da fazenda para ensinar os mais jovens a cuidar da terra. Se a gente planta com amor, tudo cresce melhor, dizia, repetindo uma frase que se tornou quase um lema. O tempo passou e as estações mudaram. As mãos de Elias, antes marcadas pela fome e pelo sofrimento, agora eram firmes e cheias de vida. Estela, antes temida, agora era amada. Caminhavam lado a lado todas as manhãs, observando o campo florescer, lembrando do passado não com dor, mas com gratidão. Em um desses passeios, Estela parou, olhando o horizonte. Elias, você acredita que o destino juntou a gente por acaso? Ele sorriu, ajeitando o chapéu. Acho que o destino só dá o empurrão. O resto, quem faz, é o coração da gente. E assim, o homem desnutrido e a fazendeira rica seguiram juntos, provando que a vida pode mudar completamente quando duas almas decidem enxergar o valor uma da outra. O que começou como uma obrigação se transformou em amor verdadeiro. E o amor, quando é sincero, é capaz de curar até as feridas mais antigas. E naquele lugar que antes carregava o peso da solidão, agora brotavam risos, esperanças e o som doce da transformação. Elias e Estela não eram apenas um casal. Eram a prova viva de que, às vezes, o milagre está escondido nas histórias mais improváveis. Os anos se passaram e o tempo foi generoso com Elias e Estela. A fazenda Monte Verde, que um dia foi palco de dor, desconfiança e solidão, agora respirava paz. O vento que soprava pelos campos trazia o som das risadas das crianças, filhos de empregados, afilhados do casal, e o murmúrio constante da vida florescendo. O casal, antes improvável, havia se tornado o alicerce de toda uma comunidade. Elias caminhava com passos firmes, o rosto já marcado pelo sol e pelo tempo, mas com um brilho nos olhos que não existia quando chegou ali. Quem o via agora mal podia acreditar que aquele homem forte, de fala serena e sorriso fácil, um dia fora o desnutrido rejeitado da vila. Ele havia se transformado em um símbolo, e não por riqueza ou poder, mas por algo muito mais raro, a capacidade de mudar sem se corromper. Estela, por sua vez, já não era a mulher fria e temida de antes. O olhar duro deu lugar a uma expressão calma, maternal. Aprendeu a escutar, a perdoar e, acima de tudo, a confiar. Ao lado de Elias, descobriu que amar não era sinal de fraqueza e que permitir-se sentir era, na verdade, o maior ato de coragem. O casamento deles, que começou como imposição, se tornara um lar de verdade, sólido, respeitado e inspirador. Nas noites tranquilas, gostavam de sentar na varanda e observar o céu. As estrelas pareciam mais próximas dali.
Certa vez, Estela quebrou o silêncio e disse: "Lembra quando te vi pela primeira vez? Eu pensei que o destino estava me castigando." Elias sorriu, ajeitando o chapéu no joelho. "E eu achei que estava indo para o fim da linha." Ela riu, baixinho. Engraçado como o destino às vezes se disfarça de tragédia, só para entregar a gente onde deveríamos estar. Ele olhou para ela com carinho. "A senhora fala bonito." "É que aprendi com você", respondeu, encostando a cabeça em seu ombro. Com o tempo, a fazenda virou um ponto de referência na região. As pessoas vinham de longe, buscando trabalho, conselhos ou apenas um pouco da sabedoria de Elias. Muitos diziam: "Ele tem um jeito de falar que acalma até o coração mais aflito." E era verdade. Elias tratava cada um com o mesmo respeito, fosse um fazendeiro, fosse um andarilho. Ele sabia o que era ser ignorado e nunca deixou que ninguém ao seu redor se sentisse pequeno. Certa tarde, durante uma festa de colheita, um rapaz do vilarejo aproximou-se dele. "Seu Elias, posso lhe perguntar uma coisa?" "Pode, meu filho." "Como o senhor aguentou tudo? A fome, as humilhações, o medo, e mesmo assim não desistiu?" Elias pensou por um momento antes de responder. "Acho que a gente aprende cedo que quem é subestimado tem duas escolhas: aceitar o que dizem ou provar que valemos mais do que imaginam. Eu escolhi provar, mas não com raiva. Escolhi com trabalho, com fé e com amor." O rapaz assentiu, emocionado. E Estela, que escutava à distância, sentiu os olhos marejarem. À medida que o tempo passava, a história dele se tornava quase uma lenda. O homem desnutrido que casou com a fazendeira rica virou símbolo de superação, uma lição contada de pai para filho nas vilas vizinhas. Muitos diziam que Elias havia mudado Estela, mas quem conhecia bem sabia: os dois se transformaram juntos. Ele ensinou o valor da humildade e ela mostrou a importância da coragem. Numa manhã ensolarada, enquanto o campo se tingia de ouro, Elias parou diante da porteira e ficou observando o horizonte. Estela se aproximou sorrindo. "O que tanto olha?" "O caminho", respondeu ele, "onde tudo começou. E se pudesse voltar atrás?" Ele balançou a cabeça sereno. "Eu voltaria, do mesmo jeito. Porque foi naquele dia, magro, perdido e sem nada, que encontrei o que mais importava." Estela o abraçou e os dois ficaram ali, em silêncio, sentindo o vento que soprava entre as árvores. A vida deles se transformou em um testemunho de algo simples, mas profundo, que a grandeza não está em nascer forte, mas em se tornar forte sem perder a bondade. Elias, o homem subestimado, mostrou que o amor verdadeiro não surge do luxo, mas da honestidade e da entrega. Estela, a mulher poderosa, provou que riqueza nenhuma vale tanto quanto um coração em paz. E quando o sol se punha sobre os campos verdes da fazenda, o brilho dourado que cobria tudo parecia sussurrar a mensagem que ambos deixariam para o mundo: nunca despreze quem parece pequeno, porque às vezes é das mãos mais frágeis que nascem as maiores transformações. E assim, entre o perfume das flores e o som distante dos bois voltando ao curral, a história de Elias e Estela se encerra. Não como um conto de sorte, mas como um lembrete eterno de que o amor e a fé ainda são as forças mais poderosas que existem.